Juízes capítulo 16, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Nós vamos ler todo o capítulo ao longo da exposição, então para não ficar repetitivo, eu vou ler apenas os 3 aqui, que é a primeira perícope da passagem. Versículo 1: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no porão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebrom. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos mais uma vez aprender na Tua Santa Palavra nesta manhã. Ser conosco, tem misericórdia de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como escapar, irmãos, em situações que nós estamos em apuros, situações inusitadas que deixa a gente até nervoso. O pneu do carro furou no meio da estrada. Você foi para uma rua ali muito esquisita, que você não conhece o caminho. Às vezes o GPS faz isso com a gente. Existem pessoas até que gostam dessa adrenalina de forma fictícia, num jogo, por exemplo. Perto ali do colégio tinham cenários de escape room, que era onde você pagava e reunia os amigos para desvendar alguma coisa, um assassinato, ou uma coisa que tinha um tempo para desvendar, e tem gente que gosta de jogar isso. O famoso RPG, viver aquela situação na brincadeira mesmo, apenas para ver como escaparia de situações de perigo. Mas tem gente, por outro lado, que gosta desse tipo de situação, gosta da adrenalina do perigo, se alimenta disso de alguma forma. Eu penso nisso em pessoas que gostam de escalar o Monte Everest sozinho para bater o recorde, ou escalar uma montanha sem equipamento de proteção nenhum. Ela gosta da adrenalina, gosta do perigo. Tem gente que é assim. E por que eu falo disso? Porque pela leitura da Escritura não tem outra forma de eu tentar entender Sansão do que sendo esse tipo de pessoa, gostar de viver perigosamente. Olha a situação que a gente leu aqui. Sansão é totalmente adentrado aqui na imoralidade, mas mesmo que ele estivesse adentrado na imoralidade, ele poderia ir atrás desse pecado em qualquer outro lugar. Mas ele vai atrás da principal, da capital dos filisteus, que era Gaza. Ele está no centro político dos filisteus. Por que fazer isso nessa situação aqui? E a gente sabe o lema de Sansão. Ele vê, ele pega, ele gosta. Ele fez isso, acabou de fazer isso com essa prostituta aqui do versículo 1. Ele fez isso com a mulher filisteia que ele se envolveu há 2 capítulos atrás. Ele fez isso com o mel, onde ele não poderia tocar no cadáver do leão. Ele fez isso quando ele fez isso com a queixada de jumento para se vingar dos filisteus. Esse é Sansão. Ele está na casa dessa prostituta. É claro que os gazitas eles não vão deixar barato aqui. Essa é mais uma oportunidade da gente pegar Sansão, um homem que já matou tantos filisteus. Então eles ficam de tocaia ali. Eles esperam até amanhecer, e aí quando ele sair a gente pega ele. É mais uma oportunidade. E Sansão, ele não espera até amanhecer. Ele da meia-noite ele sai como se nada tivesse acontecido. Ele vai ali
E antes de sair, o que é que ele faz? Ele pega os portões da cidade, ele coloca sobre os ombros e ele leva para o alto do monte. É isso que ele faz. Quando a gente fala de portão, não é essa porta aqui da igreja, né? É um portão de uma cidade, é bem-vindo à cidade. É aqueles portões que dão bem-vindo a você quando você entra numa cidade. Eram portões enormes. A gente está falando aqui de, sei lá, 200 quilos cada portão. Ele pega com um batente, com as trancas, com tudo, coloca nas costas e vai embora. E coloca lá no alto do monte. Ó, se vocês quiserem pegar, venham aqui. Qual a finalidade de fazer isso? Provocação. Sansão gostava de se testar. E mais, pior ainda, Sansão gostava de testar Deus. Ele estava se testando aqui. Ele estava se colocando em situações de perigo. Sansão é um reflexo de Israel. Esse líder, esse juiz, é um reflexo do seu povo. Muitas vezes a Bíblia compara a idolatria à prostituição. Idolatria é literalmente você se deitar com a amante, você se deitar com outra mulher. Mas isso é literalmente isso é o que Sansão está fazendo aqui. Essa prostituição que Sansão mergulha aqui é o reflexo da idolatria de Israel, que constantemente vai lá para Gaza para adorar os deuses dos gazitas, para adorar os deuses dos filisteus. Sansão é um reflexo do povo. Muitas vezes a igreja pode se encontrar desse jeito, nessa forma, se enamorando com as coisas do mundo. A igreja contemporânea mesmo. E olhando, ela diz, não, mas Deus vai ser misericordioso sempre com a gente. Deus nunca vai punir a gente, porque afinal a gente é igreja. Então, se é igreja, a gente pode se enamorar, porque a gente tem o controle, a gente sabe até onde a gente chega. A gente tem essa noção do limite. Sansão, ele acha que a força que ele tem, a força que foi dada a ele, ele não conquistou isso, ele não malhou muito e ficou muito forte desse jeito, não. Isso aqui é sobrenatural, é algo dado pelo Espírito Santo. Ele acha que essa força sempre vai livrá-lo. Esse é o famoso capítulo da morte de Sansão. Nós sabemos e também o fim da história do juiz. Nós sabemos o fim dele, o fim trágico que ele teve. Mas vamos tentar adentrar aqui no porquê dessas consequências trágicas. Versículos 4 e 5. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, convençam-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Sansão se arrepende de estar na região dos filisteus? Não. Ele não aprende. Ele acha que é uma boa ideia ficar circulando em território inimigo e ficar se envolvendo com essas mulheres. E agora ele se envolve com mais uma filisteia, a única, das três aqui que Sansão se envolve na sua narrativa, a única que nós temos um nome, Dalila do vale de Soreque, uma mulher pagã. Eu falo muito isso aos meus alunos. Veja, o problema não é errar. O problema é você não ter um coração aprendiz. Porque errar, todo mundo erra. É só você viver um pouco com as pessoas, conviver. É só você viajar com ela. Viaje com ela, passe 4 dias com ela. E aí você vai ver em algum momento ela errar. Nem que seja uma besteira, mas você vai ver. Se você conviver mais, você vai ver ela errar mais. Porque nós erramos. Mas o problema é continuar no erro. O problema é persistir no erro. Que sejam novos erros, mas que não sejam os mesmos erros. Que nós possamos entender e aprender com os nossos erros. Isso é muito importante. Veja, Sansão já passou por isso aqui. Parece que o autor está copiando e colando
Parece até a mesma história, mais uma filisteia, está se envolvendo mais uma vez. Ele não aprendeu, ele via as consequências do que aquele casamento levou e do que se relacionar com o filisteu levou. Não, ele não aprende. Esse é o juiz que Israel merece. Esse é o juiz de ciclos. Olha, ciclos de pecado. Isso parece coincidência, né? Israel constantemente está indo se deitar com os ídolos, depois pede perdão, sofre, aí depois volta, sofre, depois volta. É o ciclo de pecado. O juiz também está em ciclos. Ele está no mesmo ciclo do povo, no mesmo ciclo de idolatria. É o completo reflexo do povo. Da primeira vez não deu certo. Ela chantageou ali Sansão emocionalmente, a noiva dele, e ele foi lá e disse a charada. E entenda, o filisteu ameaçou ela: olha, se você não disser o segredo lá da charada, se você não descobrir, você vai morrer e a gente vai queimar. E olha que acontece tudo isso com ela, por outra ocasião, mas acontece. Dessa vez não, dessa vez o filisteu vai oferecer dinheiro. E não é pouco dinheiro, ele vai subornar aqui muito dinheiro. Só para a gente ter uma ideia, um trabalhador médio, ele ganhava 10 moedas de prata por ano. Aqui eles estão oferecendo 1.100 moedas de prata por príncipe. Aqui provavelmente tinha muitos príncipes filisteus, a cúpula política dos filisteus queria matar Sansão. Você vai ter 1.100 moedas de prata de cada príncipe. Ou seja, essa mulher nunca mais ia ter que precisar trabalhar na vida, e as gerações dela também não. É uma oferta aqui tentadora. E entenda que ela não pensa duas vezes. Ela fica brincando com Sansão, ela fica tentando descobrir o segredo da força de Sansão. E ela é bem direta, na minha opinião. Ela não disfarça muito, não. O versículo 6 parece até mentira. Versículo 6. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força, com que você poderia ser amarrado, e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Olha, Sansão, ela é bem direta, ela não disfarça, não. Tem alguma coisa que te mata? Tem alguma coisa que você podia ser amarrado e não tivesse como você escapar? Ela fala na lata. Versículo 7. Sansão começa a brincar com ela. Entenda, Sansão gosta do perigo. Sansão está testando Dalila, mas ele também está se testando. É uma boa pergunta. Será que tem alguma coisa que eu fico preso e realmente eu não consigo escapar? Vou começar a inventar aqui para ver se realmente dá certo. E ele começa a mentir para Dalila. Versículo 7. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arcos, como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Todas as enrascadas que Sansão havia se metido, Deus havia livrado ele. Por que eu não livraria agora? Deus vai me livrar de todas, não vai ter problema nenhum. Eu vou começar a testar aqui. Sansão não é burro. Ele sabe que essa mulher tem alguma coisa com os filisteus. Ela era uma filisteia. Ele já havia sido traído antes. Mas ele quer se testar porque ele ama o risco. Aqui eu tenho uma cegueira espiritual. Aqui eu tenho uma arrogância bastante para brincar com o pecado, para brincar com o perigo. E na Ara tem assim: se me amarrarem com 7 tendões frescos de animal. Ele está zombando. Tem as pessoas aqui escondidas. Ela grita: olha os filisteus. E ele vai lá e ele rasga os tendões. A Bíblia fala como um estopo, né? Uma estopa chamuscada, um mero vapor.
Ele acha que nada pode vencê-lo. Segunda vez, ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou, e depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas e os seus braços, como se fosse o fio de linha. Segunda vez, cordas limpas que nunca foram usadas. E é muito interessante a gente entender a motivação dos filisteus. Os filisteus pedirem um segredo aqui para Dalila davam uma ideia de que eles achavam que Sansão tinha algo mágico. Ele tinha um poder mágico, algo que, como se fosse um feitiço. Se a gente quebrasse o encantamento desse feitiço, ele iria perder a força. O que é que quebra? Qual é o antídoto para essa magia que está pairando sobre Sansão? Essa é a motivação dos filisteus. Terceira vez, versículo 13. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Tem um comentarista que vai dizer: repare que aos poucos das mentiras, a mentira vai progredindo, digamos assim, meio que vai chegando perto do que Sansão achava que era o motivo da sua força, ou pelo menos em parte ele achava que poderia ser isso, poderia ser, não, o cabelo é um símbolo da minha força. Mas Sansão logo mais ele vai descobrir e ele vai declarar que esse poder de fato não é o cabelo, não vem do cabelo, e sim do Senhor. E ele diz: olha, pega 7 pinos e faz um penteado aqui diferente na minha cabeça. E se você fizer isso, eu vou ser como qualquer outro homem. E ela pega 7 pinos e coloca nas tranças de Sansão. Ele tinha muito cabelo, tinha tranças. Então ela faz isso e, mais uma vez, nada adianta. Israel acha que pode brincar com o pecado. Quantas vezes Israel pensou nisso? Olha, Deus abriu o mar vermelho para mim. Quantas vezes o povo do deserto, tendo motivação ali para pecar, força para pecar, murmurar contra o Senhor: Deus não vai fazer nada contra mim, Ele me libertou do Egito. Deus não pode destruir Israel, o Messias vai vir de Israel. Soberba e arrogância. A gente pode fazer o que a gente quiser, porque no final Deus vai ser misericordioso. Ele não vai fazer nada com Israel. Somos a nação escolhida. De fato seriam, mas de fato, irmãos, também dava para evitar muita briga, muito sofrimento, muita tristeza se a obediência viesse primeiro. Nós temos sido tentados a isso também, irmãos. Constantemente nós temos filisteus querendo negociar com a igreja, querendo que a gente ceda. Constantemente temos Dalila também tentando a igreja. Igrejas que se enamoram com vários tipos de situações, substituem cultos por festas, cultos festivos. O culto ele vira uma mera festa. Eu prego algo que seja mais atrativo para a igreja. Talvez essa história de Sansão, que você já ouviu tantas vezes, não seja atrativo. Talvez eu colocasse métodos aqui de psicologia, de autoajuda. Carnaval cristão, sem João com Cristo. Isso é se enamorar com os filisteus. Isso é andar no território deles achando que está tudo bem. Isso é brincar com a idolatria. Por quê? Porque a gente tem essa tola impressão que não, a gente domina a situação. A gente acha que Dalila ama a gente. Dalila aqui é o mundo. Sansão acha que ele pode liderar Israel
que ele pode ser crente, entre aspas aqui, e ele pode brincar com o mundo. Ele pode se dar muito bem com Deus e ele pode se dar muito bem com o mundo. Ele domina, ele tem força. Ninguém vai contra ele. Versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Sansão literalmente desejou morrer em algum momento aqui, de tanto que ela o importunava. Ele desejou a morte no momento aqui. Eu queria morrer de tanto que ela está me importunando. Versículo 17, então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila aqui está muito chateada. Ela com certeza estava sob pressão aqui dos filisteus. A gente viu o que os filisteus fizeram com o último amor da vida de Sansão. Não acha aqui que não tinha uma ameaça de morte, que aqui ela ia ficar ilesa se não descobrisse o segredo. Já 3 vezes que eles foram lá e deram viagem perdida, digamos assim. Então aqui eles estavam provavelmente bastante irados. Então ela vai apelar para o coração de Sansão: você não me ama. E entendam, irmãos, de nenhum dos lados aqui existia amor de verdade. Só existia um querendo usufruir do outro. Não tem amor de nenhum dos lados aqui. Existem relacionamentos assim, relacionamentos como de Sansão e Dalila. É um relacionamento onde eu só exalto o que há de mal no outro. Eu só critico o outro. Eu só falo os pontos negativos do outro. Eu não exalto e impulsiono aquilo que o outro tem de bom, aquilo que o outro tem de talento, de produtivo. Eu não melhoro o outro, eu pioro o outro. Eu só falo quando o outro erra. Quando o outro acerta, é mais do que a obrigação, fez mais do que a obrigação dela. Isso acontece muito. E por que acontece? Porque não há amor, muitas vezes. Há apenas uso. Aqui só existia uso. Sansão queria usar de Dalila, e provavelmente poderia ter alguma chantagem em cada mentira dessa que Sansão está falando. E Dalila queria o dinheiro. Dalila não amava Sansão. Ela estava usando Sansão para ter dinheiro. E ele estava usando Dalila para satisfazer a sua imoralidade. E aqui a gente tem a intensidade da insistência de Dalila. Isso acontece muito quando a mulher quer algo do marido, pode acontecer, e ela vai usar ali de manipulação, e ela pode apelar também para o emocional. E tudo isso aqui já se repetiu, irmãos. A noiva de Sansão, lá no capítulo 14, ela apelou para o coração também. Olha, você não me ama, se você me amasse, você contaria o segredo da charada para mim. É a mesma coisa. E assim é Sansão, irmãos. Tão forte por fora, mas tão fraco. Fraco. Quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é amor conjugal, quando o assunto é família. Fraco, muito fraco. Eu não vou fazer como a música, eu não acho que ele tem uma cabeça do tamanho do feijão. Porque dizer que ele tem uma cabeça do tamanho do feijão é dizer que ele é burro. Ah, Sansão é burro. Não. Sansão não é burro. Se Sansão fosse burro, como é que ele vai liderar Israel 20 anos? Vai ser um juiz, o líder da nação, né? Não. Eu não acho que ele seja burro. Mas ele é fraco. O fraco dele é relacionamento, é mulheres apelando para o coração. Ele é fraco. Ele vai confiar mais uma vez numa filisteia. Ele fala sobre o voto nazireu, e a gente sabe aqui os vários pontos do voto nazireu, e a gente sabe qual é o único ponto que Sansão não havia quebrado, era o cabelo. Ele já havia tocado em cadáver, com certeza Sansão já havia bebido bebida alcoólica várias vezes. Aqui a gente já tem a evidência que ele já tocou em cadáver, no capítulo 14.
Mas o cabelo não. O cabelo ele nunca tinha cortado. E ele achava que, por ser o único ponto que ele tinha cumprido do voto, ele achava que isso estava ligado com a questão de Deus dar a força a ele. Por isso que a narrativa é clara e Dalila percebe a sinceridade de Sansão. Ele achava que o cabelo tinha alguma coisa a ver. Tem gente que diz, olha, quando você não está conseguindo alguma coisa, quando você não está conseguindo aquilo que você quer, talvez é porque você não está orando certo, digamos assim. Você não está fazendo da forma certa. Como se Deus, irmãos, fosse um objeto mágico, fosse um amuleto, e é porque você não colocou a dosagem correta do feitiço, você não falou as palavras certas do feitiço, aquilo ali não aconteceu. Uma forma de misticismo é a Bíblia aberta em casa, a Bíblia aberta na sala de casa, e isso aí vai trazer paz para o meu lar. O filisteu, ele trata como magia o poder de Deus. Sansão, em parte, irmãos. Sansão, ser sincero aqui na questão do cabelo, em parte. Mas logo mais ele vai entender que não é bem assim, principalmente no fim da narrativa. Versículo 18, então Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo. Mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo, venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado o homem, mandou rapar-lhes as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Agora ele não podia fazer mais nada. Versículo 20. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado, já se havia retirado dele. Ele achou que estava garantido, ele achou que Deus sempre faria o que ele achava que o Senhor faria, essa é a verdade, e ele mais uma vez tentou ao Senhor. Esse, de fato, irmãos, é o pecado de Sansão. Quando o diabo, ele chega para Jesus e ele sugere Jesus se jogar do templo. Se joga do templo, que vai vir os anjos aí para te salvar. Mostra para as pessoas que você é o Filho de Deus. Caso Jesus tivesse feito isso, Deus ia ser obrigado a mandar os anjos para salvá-lo mesmo. Por quê? Porque ele não poderia morrer daquele jeito. Ele não poderia morrer pulando do templo. O que é que Jesus ia fazer se ele fizesse isso? Ele iria tentar ao Senhor. Ele iria tentar ao Senhor. E Satanás sabia disso. Só que Sansão, é isso que ele está fazendo o tempo todo. Ele está se jogando no templo o tempo todo, diversas vezes. Agora, ele vai ser capturado. E não foi por causa do cabelo. A narrativa é clara. É porque Deus havia se retirado dele. E agora Deus havia se retirado dele. Versículo 21. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele, o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar moinho na prisão. Os filisteus fizeram o que eles faziam com os seus inimigos. Olha, vai virar animal de carga. Furaram os 2 olhos deles, já evitava dele fugir, né? O homem que via, gostava e pegava, agora não via mais nada. E a sessão termina com ele girando moinhos em Gaza e trabalhando como animais. Acabou o campeão de Israel, aquele homem super forte. Acabou. Israel não gostava muito dele. Israel vai entregá-lo no capítulo anterior. Dalila, muito menos.
Por que só agora com o cabelo Deus pune Sansão? É uma das dúvidas que pareiam aí os comentaristas. Porque só Deus esperou o cabelo ser cortado para de fato se retirar de Sansão? Porque, entenda, irmão, chegou aqui no limite de Deus, mas lendo alguns comentários eu chego à conclusão que essa pergunta nunca vai ser 100% respondida. Existe muita polêmica reformada, quando eu digo reformada, de comentaristas renomados ali, que eles se divergem nesse ponto do cabelo. Mas o que a gente precisa entender, o texto exalta muito isso, é que Deus havia se retirado dele. Não foi o cabelo propriamente dito, foi o Senhor. Muitos comentaristas até falam que o cabelo era um símbolo, mas de fato a força não pode ter vindo do cabelo. O cabelo não é um amuleto mágico, a ideia é essa. E também o texto, o versículo 22, já começa a também nos dar uma grande dúvida, porque de novo ele volta a falar do cabelo. Versículo 22, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Se não era o cabelo, por que esse detalhe do texto? Alguns comentaristas levantam isso, né? Se não é o cabelo, por que ressaltar o cabelo? O escolhido de Deus foi humilhado, ele foi zombado, mas a Bíblia diz, o seu cabelo começou a crescer. Será que existe esperança para Sansão? Comparando a Cristo, irmãos, Cristo estava numa situação de humilhação muito pior. Nós sabemos disso. Jesus, ele foi humilhado igual a Sansão. Não fizeram ele carregar cargas como um animal, mas ele carregou a sua própria cruz. E essa passagem, a partir do versículo 23, vai ressaltar aqui a morte de Sansão. Esse é um triste fato que Salomão vai ter que lidar em todo o livro de Eclesiastes. Um dia todos nós vamos morrer. A gente enterra muitas pessoas ao longo da nossa vida, até chegar o nosso momento, nós sabemos disso. Se Jesus não voltar, nós vamos um dia ser ali a pessoa do velório. Eu me lembro algumas vezes, meus professores de história, eram muitos, era quase um time de futebol, 11 a 12 professores. E é interessante que, vez ou outra, eu ouço falar que alguém morreu. Porque eles eram bastante idosos também. A maioria deles trabalhava com 70 anos. Já era aposentado, mas ainda estava lá. Mestre, doutor, sábios, ateus, a maioria deles. 80% esquerdista. Mas me ensinaram muito aquilo que era útil, né? E graças a Deus, Deus me deu uma cosmovisão para reter o que é bom. Mas, vez ou outra, lembra de fulano, morreu. Eu me encontro com algum aluno, amigo, colega meu lá da faculdade, lembra de ciclano, morreu. E a gente vai vendo, poxa, estava comigo há um tempo atrás e agora não está mais. Sempre vai ser assim, as pessoas vão e até a gente, e Juiz fala quantas pessoas passaram aqui nesse livro de Juízes. A vida, irmãos, é muito mais que esse discurso triunfalista que a gente vê o mundo pregar. A vida é difícil porque a vida tem a presença do pecado. Olha a situação que chegou esse juiz aqui, um homem separado por Deus. Mas no final, irmãos, Deus sempre triunfa. Como eu já falei diversas vezes aqui, Sansão, ele é o último juiz desse livro aqui. E entenda como a vida desse juiz, nós vimos todos eles, esse é o último, então nós vimos todos eles do livro. São altos e baixos. Eu tenho Eude ali, que foi muito bem, Débora e Baraque também. Apesar de Baraque ser chamado, mas confiar em Débora naquilo ali. No final eles se dão bem, tem um capítulo só para o cântico de Débora. Aí eu tenho Gideão, que começa tão bem, mas termina tão mal. Aí eu tenho Jefté. Como eu gosto de Jefté, que as pessoas entendem ele tão mal, mas ele foi tão fiel
quando a gente vai adentrando, aí depois a gente tem Sansão. São passagens memoráveis que a gente viu e outras decepcionantes. Sansão, ele estava brincando com o Senhor, Deus foi lá e tirou a força dele, agora ele está cego, agora ele está humilhado, agora ele é zombado, ele está preso. E esse é um reflexo do próprio povo. Ciclos de arrependimento e ciclos de coisas erradas. Agora, o que é que o filisteu vai fazer? Pegamos Sansão. Fazer o que agora? Festa. Vamos celebrar. E eles fizeram uma festa não apenas entre si, eles fizeram uma festa para um deus chamado Dagon. Vamos prestar culto a Dagon, o deus principal dos filisteus, na época de Sansão. Vamos aqui, estamos na casa de Dagon. Sansão, ele está preso literalmente no templo de Dagon. E agora, a partir do versículo 23, temos uma festa que comemora a sua derrota. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. E para se alegrar, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Aquele homem que Deus levantou e separou, e dizendo assim: você vai ser o libertador de Israel. Agora ele estava na festa de um deus pagão, e o povo declarando que Deus perdeu e Dagon venceu. Olha aí o símbolo da proteção de Deus. Olha aí o grande homem que o Deus deles levantou. Na verdade, Dagon venceu. Será que Deus iria deixar isso barato? Mas a festa estava muito animada, irmãos, e Sansão, ele era o troféu dessa festa. A Bíblia diz que eles se divertiam muito. Versículo 25, com alegria no coração, disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia, quando o fizeram ficar em pé entre as colunas. Aqui, o próprio texto vai nos dizer, versículo 27, que o templo aqui tinha mais ou menos 3.000 pessoas. E aqui eu tenho literalmente o palácio do planalto dos filisteus. Eu tenho a nata dos filisteus, a nata política dos filisteus. Se Sansão acabar assim, se o juiz de Israel acabar assim, o que é que vai ser de Israel? A primeira coisa que a gente precisa entender: Sansão mereceu isso. Ele mereceu estar ali, sofrer aquilo ali, assim como todos nós, assim como a humanidade, porque o salário do pecado é a morte. Israel e Sansão merecem estar nessa posição de vergonha por mérito deles, pelas obras mais deles. Sansão não foi fiel aos votos de Nazireu. Se só fosse isso, seria até bom, porque o que Sansão fez, caindo da idolatria, foi terrível. Mas Deus decretou: você vai ser o libertador de Israel. Deus poderia ter arranjado gente mais fiel para libertar Israel. Talvez Boaz ali era conterrâneo de Sansão. Boaz viveu na época dos juízes. Por que não? Porque Boaz não foi o juiz? Um homem tão crente, um homem tão fiel. Porque logo Sansão, Deus decretou, antes de Sansão nascer, para os seus pais. Nós vimos isso em Juízes 13. Ele vai ser o libertador. Será que essas atitudes de Sansão, será que esses erros de Sansão, eles vão impedir o plano de Deus? Não, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Sansão, ele está no pior lugar onde alguém poderia estar. O que é que adianta aqui? Já era, ele perdeu a força, ele está cego, ele está fraco. O que adianta, irmãos? Não é a força de Sansão, porque a força nunca veio dele. O que adianta não é a nossa ideia, não é a nossa capacidade, é Deus que adianta. O resultado do pecado é trágico. Esse é o resultado das obras de Sansão, mas a graça de Deus, ela triunfa até mesmo sobre esse pecado, porque a graça de Deus é abundante,
É isso que é ressaltado no texto, é a graça de Deus, é o pedido, o último pedido que Sansão faz a Deus, que é atendido. Versículo 26, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. O que resta a Sansão, o que vai restar a cada um de nós, o que sempre resta a cada um de nós, o que resta a cada um de nós é clamar ao Senhor. Você sempre vai ter essa arma na sua mão, e é uma arma mesmo. Clamar ao Senhor e você ser ouvido é uma grande arma nesse mundo tenebroso. Agora Ele não ordena, agora Ele não exige, agora Ele não faz louvores exaltando o seu ato quando Ele matou os 1000 filisteus. Agora Ele clama ao Senhor, Ele pede para que eu vingue pelo menos um dos meus olhos. A versão da Revista Atualizada, nesse versículo específico, ela é mais fidedigna, porque Sansão, ele vai dizer assim, e a gente vê um pouco do caráter de Sansão, porque ele vai dizer assim: Senhor, me dá essa força mais uma vez, pela última vez, para que eu me vingue dos filisteus, para que eu vingue dos filisteus ao menos um dos meus olhos. É isso que Sansão está dizendo: olha, eu matar aqui esses 3.000 homens, só vai dar para vingar um dos meus olhos, não os dois. É muito para eles os dois. Pelo menos um eu vou conseguir vingar. Sansão pedindo ao Senhor assim. Como é que Deus reage a esse pedido? Israel que lute? Não. Sansão que lute? Não. A glória de Deus não vai ser roubada por Dagon. Não vai ser roubada. A disputa aqui não é entre Sansão e os filisteus mais. Nunca foi, na verdade. A disputa aqui é entre Deus e Dagon. É Deus versus Dagon. O pagão, é muito interessante isso na cultura antiga. Ele acreditava que quanto mais perto do templo ele estivesse, mais ele estava protegido, porque maior era o poder do Deus. Quanto mais longe, o Deus ainda podia proteger, mas se você estivesse perto do templo, na casa do Deus, ali nada poderia acontecer. Porque o poder de Deus estava 100%, estava carregado ali. Então eles estavam muito confiantes: nada vai nos acontecer, o nosso inimigo está cego, derrotado, estamos na casa de Dagon. Quem pode tentar alguma coisa contra a gente na casa de Dagon? Eis a curiosidade: por que eles deixaram o cabelo de Sansão crescer novamente? Se eles achavam que a força estava no cabelo, se eles achavam que ali era um amuleto mágico e o cabelo estava começando a crescer, a narrativa está dizendo, e eles não cortaram de novo. Por quê? E isso é muito interessante, porque na cultura antiga, o deus pagão, quando ele abandonava o servo, ele não perdoava de volta. Se ele abandonou você, o cabelo pode crescer agora quanto for. Dagon jamais perdoaria Sansão, jamais perdoaria um filisteu. Falhou com Deus, nunca mais você pode... Ele não vai lhe perdoar. Esses deuses não são misericordiosos. Mas Deus não é Dagon. E eles não conheciam Deus. Deus é muito misericordioso. Como eu falei na oração, veja, as pessoas, o ímpio, ele não tem noção da ira de Deus, por isso que faz o que faz. Porque não tem noção da ira de Deus, mas também não tem noção da misericórdia de Deus. Ele não tem noção do qual Deus é misericordioso. Dagon não é gracioso, não é misericordioso, mas Deus é. Eles não contavam com a graça de Deus, eles não entendem a graça de Deus. Às vezes até a gente pode ser assim. A gente pode agir como os filisteus.
na nossa falta de fé, na nossa crise espiritual. Não, o que eu fiz foi mal demais. O que eu fiz não tem perdão. O sangue de Jesus não consegue cobrir o que eu fiz. Eu não consigo ser perdoado. Não, Deus é gracioso, Ele é misericordioso. O sangue dele cobre o pecado. Mas Sansão, apesar de tudo, ele conhece Deus. Ele não é como esses filisteus. Ele sabe, ele diz: me dá uma força só mais uma vez, uma última vez. Porque Deus dá essa chance a Sansão. Por que ele faz isso? Porque Deus não é a gente, e muito menos Dagon. Porque Deus é muito misericordioso, e a sua glória está em jogo aqui. A sua glória está em jogo aqui. Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso porque nem a nossa tolice vai nos separar do seu amor. Esse é o nosso Deus. Israel escolheu não lutar. Israel escolheu ficar debaixo da idolatria. Mas Deus diz: ainda que custe a minha vida, enviando o seu filho, eu vou estar lá pelo povo. Eu não vou abandoná-los, ainda que custe a minha vida. O Senhor que lute pelo bem do povo. E é isso, a força voltou. Mas agora, não para livrar Sansão das suas enrascadas, agora para a glória do Senhor ser evidenciada, para trazer justiça ao nome de Deus. Deus vai triunfar, e vai ser através de Sansão. Sansão, versículo 26, disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Versículo 29 vai dizer assim: em seguida Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. E tudo vai abaixo, provavelmente colunas de sustentação aqui. Ele faz o templo de Dagon se transformar num cemitério, e Sansão morre junto. Algumas das nossas lutas, irmãos, elas vão custar as nossas vidas. Isso vai acontecer. Você quer ter filhos? Isso vai custar uma parte boa da sua vida. Você vai ter que abdicar de muitas coisas para criá-los. Você quer se dedicar à igreja? Você quer que essa igreja funcione? Você quer que essa igreja dê certo? Isso vai custar um bom tempo da sua vida. Olha como em episódios de Israel tinha tanta gente para lutar que Deus manda o povo ir para casa. Lembra da época de Gideão? Matematicamente falando e humanamente falando, não tinha tanta gente para lutar, porque era mais de 100 mil midianitas contra 32 mil com Gideão. Mas Deus diz: tem muita gente. Eu quero que só fique 300. Qualquer coisa, o povo de Efraim estava doido para lutar. Aqui ninguém quer lutar. Aqui Judá, que começa o livro de Juízes como uma das tribos mais fiéis ao Senhor, ela que vai entregar sanção ao povo. Aqui existe, todo mundo desistiu, só Sansão quer lutar. Mas é o suficiente. Deus vai usar um. Deus usa 300. Deus usa 32 mil. Deus não usa ninguém. Ele mesmo vai lá e age e cria a ocasião para nos salvar. Sansão está trazendo ira aos pagãos e a misericórdia de Deus aos filhos de Israel em sua vida. Está sacrificando a sua vida para trazer ira aos pagãos e para trazer misericórdia ao povo de Deus. Isso lembra você alguém? É Cristo Jesus. Ele é um tipo de Cristo. Versículo 30, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, dos que os que ele havia matado durante a sua vida. Ele matou mais em morte do que ele matou em vida. Existem muitas semelhanças entre Sansão e Cristo, mas existem também diferenças gritantes. Sansão estava aqui por causa do seu pecado.
Ele estava aqui por causa da sua tolice, por causa da sua idolatria. Cristo não. Ele não pecou. Ele foi para a morte por causa do nosso erro, da nossa tolice, da nossa idolatria. A graça é dele, o amor é dele. Sansão estava num local muito propício para a vingança, mas o que trouxe ele ali foi o seu pecado. Jesus é colocado na situação da cruz por causa do pecado dos outros, por causa do meu e do seu pecado. Israel que lute? Não. Israel não lutou. Israel nunca lutou. Se fosse por ela, ela sempre iria se acovardar. É Deus que vinga o seu povo. E no meio de tanta enrascada, no meio de tanto problema, a nossa solução não é correr. A nossa solução não é achar que a nossa força vai conseguir derrotar alguém ou os nossos problemas. A nossa solução é clamar. Sansão morreu e todos nós um dia vamos morrer, irmãos. Essa é uma triste verdade, mas também é uma boa notícia. A boa notícia é que todas as nossas dores um dia vai chegar ao fim. Um dia Deus vai nos levar e vai ser o final da nossa luta. A morte é consequência do pecado, mas a morte também é misericórdia por causa desse mundo de pecado. É isso que Sansão nos ensina. É o fim da luta e é o início da festa. Deus sempre lutou pelo seu povo. Um dia todos nós iremos morrer, mas não se esqueçam dos mais fiéis desse mundo. Nós estamos muito mais próximos de Sansão do que de Cristo. Mas pela fé, irmãos, nós vamos ser chamados daqueles que o mundo não é digno. Todo dia é dia de enterro. E os enterros não vão acabar até Jesus voltar. Todo dia é dia de morte, mas todo dia também é dia de triunfo sobre a morte, porque pela graça triunfante nós iremos chegar na glória. Nem o nosso pecado vai impedir de Jesus nos dar aquilo que Ele determinou, decretou, e a sua obra cumpriu na cruz do Calvário. Versículo 31, então os seus irmãos e toda a casa do seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram, sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. É muito pouco provável, mas se você, quando Jesus voltar, estiver ali entre Zorá e Estaol, você talvez contemple e veja Sansão ressuscitar. Veja a terra dando conta de cada parte do corpo de Sansão. Mas lembre-se de Paulo. É Sansão, mas ele vai estar completamente diferente. A semente é a árvore, mas a árvore é completamente diferente da semente. Mas ainda continua sendo a semente. É isso que ele fala lá em 1 Coríntios 15. Sansão vai estar muito mais parecido com Jesus, assim como você, assim como eu. Essa é a esperança de Sansão na sua última fala, de que, salvo pela fé, nós vamos ressurgir incorruptíveis, e essa deve ser também a nossa esperança. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua mensagem, te agradecemos pelo teu evangelho. Nos abençoa ao longo desta manhã. Te agradecemos porque o teu evangelho é atual. Te agradecemos pela história de Sansão. Nos abençoa porque nós tivemos o privilégio de mais uma vez estudarmos e entendermos sobre a tua graça, como ela é abundante nas nossas vidas, e também nos abençoa ao longo desse dia. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor, hino de resposta, o Salmo 101.